A definição, pessoal, de venda pessoal, ela é exatamente quando eu tenho um conjunto de vendedores ou um vendedor atuando com o comprador, vendedor como um representante da empresa. Vamos ver em detalhes isso. Antes de entrar nesses detalhes mais específicos, eu queria falar para vocês a respeito da importância da força de vendas e como que ela, quais são os lugares que vocês vão encontrar, situações em que vocês vão ver que precisa ter uma força de vendas, tem que ter, constituir uma equipe de vendedores. Normalmente, no caso do mercado corporativo, de empresas que vendem para outras empresas, vai ser muito comum vocês encontrarem vendedores como sendo a forma da empresa se comunicar com seus clientes. Também nas organizações sem fins lucrativos. Uma Greenpeace, por exemplo, pode dizer, pô, mas eu nunca ouvi falar que Greenpeace tenha uma equipe de vendedores. Pois é, mas olha bem que vocês vão encontrar ali os voluntários que trabalham em prol do Greenpeace são vendedores, porque eles estão entregando a ideia do Greenpeace. Greenpeace é uma organização que vende uma ideia de cuidado com a preservação do ambiente natural nosso e responsabilidade para com ele. Então, qualquer um ativista que está ligado ao Greenpeace, ele é um vendedor do Greenpeace. Ele pode não ganhar um salário, por isso essa organização ela é muito interessante, porque essa forma de trabalhar é muito interessante, porque exatamente aquele esforço maior, que normalmente requer maior recurso para as empresas, que é a força de vendas. No caso das ONGs, ou mais especificamente do Greenpeace, esse esforço é feito pelo próprio voluntário da ONG, então em princípio, ele não tem custo para essa ONG. Claro que tem um esforço de captação desses voluntários, mas isso também é uma atividade da própria ONG. Tá? Então, lembrem do exemplo do Greenpeace e lembrem que todos os voluntários em ONG são vendedores também das ideias dessa ONG. Tá? Em relação ao mercado consumidor, a gente também vai ter muito frequentemente experiências com vendedores. Nos varejos, loja física, a gente tem, nos varejos, mesmo pela internet, a gente tem alguém nos atendendo lá, e isso também, qualquer um que nos atende quando dá um problema no nosso pedido é um vendedor, ele está nessa função, né? E nós vamos ver também, claro, daí em algumas ferragens, algumas lojas que exigem um atendimento especializado e um auxílio para o consumidor na decisão de qual é o produto que ele vai precisar. A gente vai encontrar lá a figura do vendedor bem tradicional, até aquele atrás do balcão e tudo, né? E o balcão significa, então, uma divisão, né, do espaço do que é do cliente do que não é do cliente. Até mesmo no varejo de autosserviços, chamado assim, que a ideia inicial era que o cliente fizesse todo a sua compra independente de vendas, né, que foi a grande sacada do supermercado. Nesse varejo de autosserviço, a gente tem alguns vendedores lá dentro, aquele pessoal que circula dentro do supermercado, que são funcionários do supermercado, ou às vezes as empresas que estão vendendo ali, os representantes, eles são vendedores também. A gente vai ver também que aquelas degustações que tem ali também é um tipo o demonstrador ele assume um papel de vendedor também, em um certo sentido. E lembrando, então, que a venda direta é uma ferramenta cara de comunicação, é a mais cara que tem, e ela tem que ser otimizada. Então, a grande questão que nós vamos tratar aqui na sequência é como fazer com que a minha força de venda seja efetiva, que ela produza resultados e que esses resultados sejam superiores e que paguem os seus custos. Esse é o grande desafio da força de vendas. Nós vamos entender, pessoal, o papel do vendedor como um elo de ligação entre a empresa e o cliente, né? O que significa isso? Ele vai fazer essa interface, então, entre a organização e o seu público, levando informações sobre o comportamento dos consumidores e o comportamento, as necessidades, os desejos, atendidos ou não atendidos, inclusive aquelas relações indiretamente representadas pela concorrência,
quando os clientes trazem para o vendedor, eu vi no concorrente de vocês que o preço lá está um pouco melhor, dá para a gente negociar. Então, todas essas informações do mercado são fundamentais para a operação do negócio, elas chegam na empresa por conta do vendedor, passando pelo vendedor. E isso não é óbvio, isso não acontece por acaso. Se a gente deixar acontecer as coisas normalmente, os vendedores não vão levar essas informações para a empresa. Então tem que ter um esforço organizacional para fazer com que essas informações que são valiosíssimas para a empresa, que acontecem no dia a dia da relação do vendedor com o cliente, que elas se disseminem pela organização. Isso é um conceito da década de 90 chamado de orientação para o mercado. As empresas conseguem estabelecer fluxos de comunicação, de disseminação dessa inteligência de mercado por todos os seus departamentos, especialmente a importância disso quando chega para o departamento de engenharia e os outros departamentos são responsáveis pela concepção do produto e de todos os outros aspectos do marketing. E claro, também o vendedor tem esse papel de buscar o faturamento junto no mercado, né? E repassar esse faturamento para a empresa, e gerar esse faturamento para a empresa, vamos dizer assim. Mas o vendedor também tem responsabilidades para com o cliente. E ele precisa, para ser bem sucedido, entregar valor para o cliente, ou seja, ele tem que prestar um serviço para o cliente. E esse serviço que é ajudar o cliente a fazer a melhor escolha dentro das opções que ele tem. Então, essa é a forma que o vendedor está agregando valor para o cliente. Ele está ajudando o cliente a resolver um problema, ele está abreviando o processo de compra do cliente, o esforço de despendimento de busca de informações e tudo, e está simplificando o processo. É claro que o cliente tem noção muito clara de que ele ganha esse benefício de simplificar seu processo de escolha às custas de uma recomendação do vendedor que é enviesada. Ela é enviesada no sentido que provavelmente, quase certamente, o vendedor sempre vai acabar indicando um produto da empresa para a qual ele trabalha. Tá? Existem exceções para essa regra, mas isso é o normal do mercado e o cliente está sempre descontando isso, sabendo que isso vai acontecer, enfim, vai levar isso em conta na decisão final. Então, a percepção que o cliente tem do vendedor é que ele é como se fosse a face da corporação, ele é a personalização, a personificação de uma organização. E isso faz com que algumas empresas de alguns segmentos mais conservadores, como bancos, principalmente bancos, eu acho, ou empresas de muito grande porte, elas exijam dos seus compradores, inclusive, um código de vestimentas. Então, é praxe do mercado financeiro que um gerente de banco use terno e gravata, e não tem essa flexibilidade de escolher qual é a roupa que ele vai usar. E para as mulheres é equivalente, né, de se vestir com vestidos ou terninhos, enfim, equivalentes ao que representa, né, essa forma mais, vamos dizer, sofisticada um pouco de se apresentar. E isso é um código de conduta da imagem da pessoa que está naquele papel de vendas, que é adotado pelas empresas para garantir que todos os clientes tenham uma percepção mais semelhante da pessoa do vendedor com a proposta do seu negócio. E é isso assim que se explica esse tipo de coisa. Assim como também tem códigos de postura. Algumas empresas explicam para o vendedor, inclusive, tem um protocolo de contato com o cliente que inclui se ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, se ele vai dizer oi, se ele vai... Então, o papel do vendedor, às vezes, em algumas situações, ele fica bem engessado e ele tem uma forma, inclusive, de se apresentar com uma sequência de informações que ele tem que passar naquela ordem, conforme o caso. Tá? E para a empresa, é claro, né, o vendedor é o vínculo com o mercado e fonte de informações, e uma das fontes mais importantes, né, talvez tirando pesquisa e outros sistemas de informações, mas ele vai nos alertar para mudanças no ambiente competitivo também. Muitas vezes, a gente tem que levar em conta, é verdade, que esse vendedor tem uma visão distorcida e tende a valorizar mais o seu trabalho do que a situação da empresa. O que significa isso? Normalmente os vendedores têm né, aquela tendência de dizer que não, o mercado está muito ruim, não estamos vendendo esse produto, tem problemas e tudo, ele vai achar justificativas para poder baixar a expectativa da empresa a respeito do mercado e valorizar mais seu trabalho.
Então nós temos aqui alguns tipos de vendedores. Aqui eles estão organizados em termos de complexidade. Então nós temos lá o entregador, que é o vendedor mais simples da operação dele, é só entregar o produto. Ele não tem um papel muito grande em relação ao marketing como um todo. Quando um motorista com seu carro estaciona num posto de gasolina para abastecer, ele já tomou a decisão de abastecer. Ninguém encosta na frente da bomba e vai pensar se vai comprar gasolina ou não. Ele já tomou aquela decisão, aquela gasolina já foi vendida. A gente precisa ter alguém para colocar a gasolina dentro do tanque do carro. E essa é a função do entregador, vendedor que tem essa função de entregador. Ele é o frentista no posto de gasolina. Ele entrega o combustível. Já a gente percebe em algumas experiências que alguns postos de gasolina tentam fazer algum esforço adicional, mas na verdade a gente não, como cliente, não vai mudar a decisão de comprar ou não comprar por causa do frentista. Então o frentista tem um papel relativamente pequeno no processo todo, que é a de escolha do consumidor e de decisão de compra e compra. A mesma coisa valeria para o caixa do supermercado também. Ninguém vai passar algumas horas, alguns minutos no supermercado escolhendo produto, chegar no caixa e desistir da compra. Então, quando chega nesse tipo de vendedor, já está feita a compra, então o papel dele é menor nesse processo todo e, portanto, são qualificações mais simples que são exigidas às pessoas que têm essas funções. Né? A gente vai ver isso também no entregador de água mineral, que tinha bastante, agora não tem mais, não existe mais tanto, mas esses são entregadores. Por outro lado, como em marketing sempre tem exceção para toda regra, né? Claro que dá para a gente pensar numa entrega super qualificada e que faça a diferença, né? Eu mesmo, há mais tempo atrás, tive experiência de um entregador de água, nossa, que ele higienizou todo o aparelho, ele chegou com um avental branco, com touca, com um paninho com álcool e tudo. Não, isso foi uma entrega diferenciada. Não tenha dúvida que num mercado competitivo, com todos os ofertantes oferecendo o mesmo produto a preços semelhantes, né, isso pode ser um fator que distinga, mas isso exige uma criatividade, uma maneira diferente de ver as coisas que a gente precisa em marketing bastante, tá? Um tipo um pouco mais complexo é o tomador de pedidos. Esse aí já vai ser aqui talvez mais o caso do caixa se encaixe no tomador de pedidos, ou a pessoa que vai fechar a compra, o balconista de uma loja também que fecha ali, só preenche a nota e tudo, ou emite um ticket. Isso é a ideia de tomador de pedido. Então, ainda está nessa linha de que a compra já está feita, ele tem um papel menor, mas aqui ele está operacionalizando a compra. Então, realmente, o exemplo do caixa do mercado caberia mais aqui. Bom, vendas mais complexas, às vezes elas não são diretas, como é o caso de laboratórios farmacêuticos, a gente chama de missionário, por quê? Porque o laboratório vende os remédios para as pessoas que precisam do remédio, as pessoas que estão doentes, mas uma pessoa que precisa de um remédio, ela não tem a liberdade de fazer a escolha do remédio que ela quiser, ela precisa de uma receita médica, né? Eu estou falando, claro, que os remédios controlados, e ele precisa, então, desse profissional da medicina para identificar qual é o problema dele, pelos sintomas e tudo, e fazer a recomendação, né, na verdade, prescrever um remédio para aquela situação que ele está verificando. Pois é, então, para o laboratório vender, ele passa pelo médico, né? Ele passa pela indicação do médico. Então, o que os laboratórios fazem? Eles fazem contatos com os médicos. Então, esses contatos com os médicos, eles são considerados como uma venda missionária, porque aquela pessoa que está fazendo contato com o médico, embora ele seja um vendedor, ele não vai gerar um faturamento direto daquela visita. Então, eles têm algumas complicações a gente acompanhar a produtividade deste vendedor missionário. Mas os laboratórios encontraram maneiras de resolver isso, rastreando as receitas pelas farmácias para saber de que médicos foram emitidos, para saber se os médicos que foram visitados se converteram ou não para aquele laboratório. Conforme a venda vai ficando mais técnica, ela vai ficando mais complicada. A gente imagina
produtos de alta complexidade, como uma turbina de avião, um componente de uma usina nuclear, um componente de um avião, a gente está falando de produtos altamente tecnológicos e complexos de serem é, desenhados, concebidos e incorporados em obras maiores. Então, isso exige do vendedor um profundo conhecimento técnico, além da questão do conhecimento das habilidades de vendas necessárias aí. E isso aumenta bastante realmente a complexidade da venda. A gente pode aumentar ainda mais a complexidade da venda se a gente imaginar também em casos em vendas que elas não são desejadas, daqueles bens não procurados lá. Então também é uma venda que exige, tem uma complexidade um pouco diferente, porque exige muito mais de esforço do vendedor, no sentido que o consumidor, nesses casos, os bens não procurados, vocês se lembram, eles não têm a sua necessidade percebida pelo consumidor. O consumidor não é uma coisa, ele não deseja realmente um plano de saúde ou ou um seguro, ele simplesmente aceita que ele vai precisar aquilo e compra, e isso exige uma categoria, uma abordagem e uma forma de interação com o cliente diferenciado por parte do vendedor, que tem que começar, então, com muito jeito, explicando para o cliente que se ele comprou um carro, é bom que ele tenha um seguro para esse carro, porque senão pode dar problemas mais sérios na frente. Finalmente, forma bem mais complexa de vendas é aquela de sistemas complexos. Não estou falando aqui de uma peça de um avião, estou falando de todo um equipamento para transporte de passageiros, estou falando de um sistema de metrôs, por exemplo, estou falando de grandes projetos de obras públicas e que exigem uma articulação com vários fornecedores e projetos de muito longo alcance, fôlego e custo financeiro. Então são as vendas mais complexas que nós temos. E esse é o vendedor chamado vendedor de soluções.